Olá pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre uma cirurgia que é muito procurada aqui na clínica, que é a cirurgia das pálpebras, ou seja, os tratamentos que se pode fazer nessa área dos olhos, na região das pálpebras. Na verdade, essa área dos olhos, ela é muito importante na nossa expressão da face. Então a gente normalmente se manifesta com tristeza, cansaço, é muito nessa região da área dos olhos. Tanto que quando desenhamos um emoji, um bonequinho, a gente faz o bonequinho triste, com a pálpebra para baixo ou os supercílios para baixo. Então é uma região que a gente precisa ter muito cuidado nos tratamentos que são feitos nessa área para que não se modifique a expressão do rosto. A área dos olhos, eu arrisco a dizer que é uma das primeiras regiões no rosto que se começa a perceber o envelhecimento. Começa a perceber as rugas de expressão, os pés de galinha que vão marcando com o tempo. A própria pele vai sofrendo uma alteração. Então os cuidados, mesmo nas idades mais jovens, é muito importante nessa região. Cuidados com hidratação, com cosméticos que possam manter essa pele mais jovem, e mesmo a toxina botulínica, que vai evitar que se marquem as rugas, os pés de galinha definitivamente nessa região. Mas com o passar dos anos, lá pela época dos 50 anos mais ou menos, a gente percebe que tem algumas alterações que às vezes esses tratamentos cosméticos, estéticos, eles não dão mais um resultado adequado ou natural. Então aí o que fazer nessa situação? Às vezes pessoas jovens também, pelo formato do rosto, tem uma bolsa de pálpebra inferior que pode ser melhorada, resolvida em função não do envelhecimento, mas de uma alteração mesmo que é da estrutura da própria face, característica dessa pessoa. Chega num ponto, muitas vezes, que essa pele tem um excesso tão grande que até atrapalha o campo de visão. Então, uma das alterações que se percebe na região das pálpebras é o excesso de pele. Além do excesso de pele, a gente tem também um excesso de bolsas. Aparecem bolsas, gordurinhas, que se formam muito na pálpebra inferior, é mais comum isso, né? E esse conjunto de alterações de sobra de pele, de bolsas, fazem com que você fique com um aspecto cansado ou triste da expressão. E muitas vezes você não está cansado nem triste, mas as pessoas percebem você como cansado e triste porque se tem essa alteração na área dos olhos, que, como eu falei, denota toda a expressão da face, é muito característica dessa região. E é importante que se preserve a expressão do rosto de cada um, porque às vezes procedimentos mal executados ou mal indicados, eles podem modificar a sua expressão. Ao passo que uma cirurgia ou um procedimento bem executado, bem conduzido, ele vai recuperar a expressão dos olhos. Que na verdade na cirurgia da face e das pálpebras também, o que a gente faz é isso, é recuperar a expressão que tínhamos alguns anos atrás, né? Uns 10 ou 15 anos atrás, a gente consegue recuperar, então, o rejuvenescimento, recuperar a expressão da face. Essa área dos olhos, ela tem também muita musculatura, muitos ligamentos que posicionam o canto do olho, né? Esses ligamentos e essa musculatura vai atrofiando também com o tempo, vai perdendo tônus, vai ficando mais frouxo, e isso também colabora para que você tenha uma queda, né, especialmente dessa região em torno dos olhos, e isso soma com esse excesso de pele que eu falei que a gente também vai tendo, e com as bolsas, dá um aspecto de cansaço e tristeza para essa área dos olhos. Então, quando se tem já uma alteração nesse nível, né, onde se tem a sobra de pele, as bolsas, os pés de galinha, a blefaroplastia é o nome da cirurgia que está indicada para se fazer, então, a melhoria desse aspecto de cansaço que se tem em torno dos olhos. Blefaroplastia é uma cirurgia que serve para retirar os excessos de pele da pálpebra de cima e da pálpebra inferior, os excessos de bolsas, e isso permite então uma recuperação da expressão do olho com uma cirurgia que é relativamente simples, é feita normalmente com anestesia local, uma sedação, o paciente consegue ir embora no mesmo dia do hospital, mas é importantíssimo que se preservem as características de cada um. E por isso é importantíssimo que você sempre converse com um especialista
que pode indicar e executar esse procedimento com toda a segurança e deixar você mais bonita, mais bonito e mais feliz. Então se faz aqui uma remoção do excesso de pele da pálpebra de cima, que é a superior, da pálpebra inferior, e consegue-se dar um desenho, um contorno para os olhos, como quando a pessoa era um pouco mais jovem. Então é feito um pequeno cortezinho no contorno dos olhos, escondido aqui quando o olho fica aberto, na pálpebra superior. Se faz aqui, então, essa remoção do excesso de pele das bolsinhas, e isso permite que a gente tenha, então, de novo, um desenho dessa pálpebra, né, de cima e de baixo. Na pálpebra inferior, da mesma forma, o cortezinho é feito bem rente aos cílios, e isso vai permitir que se tire, então, o excesso de pele que tem aí. As bolsas da pálpebra inferior, a gente faz com um laser, um pequeno cortezinho dentro da pálpebra, e se remove as bolsas, e isso permite, então, que se corrija esse excesso das bolsas que se tem na pálpebra inferior. Na pálpebra inferior, muitas vezes, a gente não precisa nem fazer o corte, a incisão. Se usa muito o laser de CO2 e o laser de Erbium, se faz um peeling profundo aqui, que vai permitir que a gente encolha, então, a pele da pálpebra. Então, é uma outra opção. Porque na região da face, nessa região da área dos olhos, como eu comentei com vocês, a gente tem muita musculatura nessa região. E esses músculos é que fazem com que se tenha esse posicionamento da pálpebra. E a pálpebra é muito importante que se faça uma cirurgia que se tire os excessos, mas que não modifique a expressão do olho. Então, para não modificar a expressão do olho, é importante não mexer nesta musculatura que dá o formato, né? O desenho dos olhos. A cirurgia da blefaroplastia, ela tem uma recuperação em média de uma semana, onde vai ficar um pouquinho inchado, eventualmente um pouquinho roxo, dependendo da característica individual de cada pessoa. Essa, dentro de mais ou menos 6 a 7 dias, a gente tira um delicado pontinho que se deixa nessa região. E em média, em torno disso, 7 a 10 dias, você tem uma recuperação inicial razoável, né? Ou seja, já dá para se expor publicamente. Claro que não dá para ir numa festa, não dá para ter um compromisso social, que o ideal seria em torno de 3 a 4 semanas, quando a gente tem uma recuperação já mais bacana, já pode se usar uma maquiagem, já pode ter um resultado melhor. Logicamente vai depender um pouco de cada caso, vai depender um pouco de cada organismo, as pessoas são diferentes, mas em média, só para vocês terem ideia, seria isso. O botox, a toxina botulínica, ela ajuda no resultado de uma blefaroplastia no pós-operatório para melhorar os pés de galinha que muitas vezes não vão ser resolvidos com o procedimento cirúrgico. Uns pequenos pontinhos aqui de botox nessa região, que ele vai fazer o quê? Dar uma microparalisia muito seletiva desse músculo, vai aliviar então e melhorar ainda mais esse resultado pós-operatório. Muitas vezes uma pessoa que tem muito excesso de pele já nas pálpebras e bolsas, faz a toxina botulínica sem fazer a cirurgia, pode até aumentar então esse excesso de pele e as bolsas, porque relaxa essa musculatura. E aqui embaixo então tem as bolsinhas, né? E essas bolsas então podem ficar mais salientes. É muito importante fazer essa avaliação. A toxina botulínica, ela é muito interessante, a gente usa muito hoje na medicina cosmética e tem suas indicações bastante precisas, mas ela não substitui a cirurgia de pálpebras e também a cirurgia de pálpebras não corrige totalmente o que a gente chama de rugas dinâmicas, ou seja, pés de galinha, né? Então a associação, muitas vezes, dessas técnicas é utilizada para se ter o melhor resultado. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso blog, você vai encontrar bastante informação interessante sobre toda essa área da estética, da cirurgia plástica e também de saúde, para que você possa ter qualidade de vida e beleza. Nós, todos os profissionais aqui da Clínica Casagrande, produzimos com todo carinho esse conteúdo para instruir os nossos pacientes e as pessoas que têm interesse em melhorar a sua estética, melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida.